Ações do Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. As ações dos grandes bancos têm reportado um forte crescimento de lucro em 2021. Assistimos isso no segundo trimestre, mas o ponto é, a performance dessas ações tem ficado aquém da retomada dos lucros. E por quê? Afinal, por que as ações dos bancos não sobem? Hoje eu vou fazer uma análise dos resultados e uma visão estratégica de como ter essas ações dentro de uma carteira. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? As ações dos grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, são sempre motivo de atenção para os investidores, dado a relevância na nossa bolsa, a quantidade de investidores, pessoas físicas, negócios estáveis, que são bons pagadores de dividendos, né? Esse último ano em função de regulamentação, mas muita gente quer entender um pouquinho mais do que está acontecendo e por que as ações não sobem. Então comentem aqui se vocês têm, não têm essas ações. Eu vou sortear um livro, né? O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Para participar, basta comentar. O resultado sai domingo, 9h30 da noite, no meu Instagram. Quem não me segue, o link também está aqui. Então comentem aí qual a visão de vocês para os bancos. Bom, vou colocar aqui no gráfico para vocês, né? A performance das ações dos bancos do início do ano para cá versus o índice Bovespa. Então o índice Bovespa aqui subindo 2,7 nesse momento, né, do início do ano para cá. Itube praticamente zerado, Bradesco caindo 2,4, Santander 9,8 e Banco do Brasil 19%. Tá? Então Itaú e Bradesco praticamente junto com o índice, Santander e Banco do Brasil apanhando bastante, tá? Mas o ponto que a gente tem que olhar aqui é o que está acontecendo com essas empresas, o que está acontecendo com o lucro e com a performance operacional. Então, vou mostrar aqui o lucro do Itaú, tá? Do segundo trimestre desse ano. Já fiz uma análise sobre o Itaú, mas para colocar dentro desse contexto, né? No segundo trimestre, o lucro foi de 6,5 bi contra um lucro no mesmo período do ano passado de 4,2 bi, uma alta de 55%. Então, uma forte retomada, né? Quando a gente olha para os demais bancos, a gente vai ver um movimento bem parecido, tá? Então, o Bradesco aqui reportou um lucro de 6,3 bilhões, no mesmo período do ano passado era de 3,8, 63% de alta, e essa retomada, né, foi em função muito das quedas fortes dos lucros que a gente assistiu ano passado, em função de provisões, depois eu vou comentar um pouquinho mais. Santander. Então, o lucro do Santander foi 4,1 bilhões, tá? No mesmo período do ano passado, 2,1, quase 100% de crescimento. E o Banco do Brasil, 5,5 contra 3,2 do ano passado, 72% de crescimento em relação ao mesmo período, tá? Então, a gente está vendo o quê? Uma forte retomada. Essas empresas, né, os bancos, eles têm um lucro extremamente relevante, depois eu vou mostrar aqui os múltiplos da relação do valor de mercado versus o lucro, e tem demonstrado aqui um forte crescimento, né, uma volta para os padrões, né, para os níveis pré-pandemia de lucro. Eu até fiz uma análise aqui, consolidando os lucros das 4 instituições. Tá? Então, quando a gente pega aqui os 4 bancos, tá? Faz a soma dos lucros, a gente vê aqui 22,5 bilhões de reais de lucro no segundo trimestre de 2020. No mesmo período do ano passado, isso foi de 13,3. Então a gente viu o lucro crescendo na média 68%. Estão retomando. E não é que é um crescimento de 68% em cima daquele lucro minúsculo que distorce, né? Então você pega muitas empresas aí que estava quase dando prejuízo, deu um lucro, aí você pega o percentual, ele é explosivo. Não, aqui está falando de um lucro extremamente relevante e com crescimento, tá? E aí quando a gente pega ação por ação, eu vou voltar até no gráfico da performance aqui, o Itaú é o que está melhor nesse momento, né? Itaú e Bradesco. Itaú está passando pela questão da cisão das ações da XP, Bradesco tem reportado bons resultados. Santander e Banco do Brasil estão para trás e aqui são cases mais específicos. Santander andou bastante o ano passado, né? Ficou acima desses outros 2 bancos, então é só um ajuste aqui, está fechando o gap. Banco do Brasil tem o fator estatal, tá? Então o risco aumentando,
Quando a gente olha para as ações, elas estão descontadas, mas tem risco estatal, no que vem tem eleições, então tudo isso acaba prejudicando. Eu, por uma visão estratégica, decidi ano passado ficar fora de estatais, dado o aumento do risco, e a gente tem visto aí que a performance das ações tem refletido esse ponto do risco, tá? Bom, mas quando a gente olha aqui para o lado dos resultados, de fato eles estão crescendo muito, e aí os fatores, né? A gente viu um aumento forte das carteiras de crédito, as provisões, né, as PDDs que tiveram um custo alto no passado, e provisão não é calote, né? É expectativa de calote que o banco coloca no balanço, passa como custo, e o ano passado eles engordaram o saldo, né, para ser defensivo, ser conservador. Então não foi uma explosão dos calotes, mas sim uma forma de provisionar e ser conservador. Voltaram para os níveis normais. Tudo isso ajudou, né, ajudaram aí na retomada dos lucros dos bancos. Então isso é uma melhora geral no ambiente dos bancos. Bom, mas o ponto aqui para a gente analisar é por que as ações não sobem, e eu vou mostrar aqui, né, fazer algumas contas em relação a valuation, para entender se existe algum problema de valuation nos bancos, né? Então, uma forma simples do investidor olhar é a métrica do preço-lucro, né? O preço nada mais é do que o valor de mercado do banco, ou seja, a quantidade de ações vezes o preço da ação, quanto de fato ela vale hoje. Se pudesse comprar o Itaú todo, quanto eu precisaria de dinheiro, versus quanto ele lucra. Então é uma relação, você divide o valor de mercado pelo lucro, né, o lucro do ano inteiro, e aí você tem um número que, de forma simples, você consegue ver em quantos anos você precisaria, quantos lucros do ano você precisaria para retornar todo o valor de mercado. Então, quanto menor esse número, mais barato, quanto maior, mais caro. E aqui, né, fazendo algumas contas, utilizando Itaú, Rex, XP, a gente vê aqui um número de 8,6 vezes para esse ano, Bradesco 8 vezes, a gente fala Santander um pouquinho acima de 9 e Banco do Brasil próximo de 6 vezes, tá? Então, o índice Bovespa, na média, negocia ali entre 12 a 14 vezes lucro. Os bancos sempre negociaram próximo a 12, entre 10 e 12 vezes, estão abaixo da média, mas hoje o mundo negocia múltiplos extremamente altos, né? Então eles estão descontados, não existe nenhum problema de valuation aqui. A média dos preços-lucros, né, desses 4 bancos está em 8,6 vezes para o ano corrente. É algo muito mais estratégico que está acontecendo, né? Porque quando a gente olha para esses múltiplos, a gente está falando de ações de valor. Então, assim, existe um valor muito grande nos bancos, eu gosto, mas eles não têm andado. E o ponto é, quando que eles vão começar a andar, é muito mais um sentimento e uma percepção de valor que os bancos tradicionais vão continuar existindo, lucrando, que na verdade eles não são, entre aspas, físicos, né? Eles são digitais. Eu já falei várias vezes aqui, os bancos tradicionais foram os primeiros a se colocar como digitais, né? A, de fato usar os canais digitais, só que eles nunca se venderam como digitais. Na contraparte, existe hoje uma quantidade grande aí de fintechs se colocando como digitais, disruptivos, mas que não conseguem rentabilizar. E essas instituições, esses bancos, conseguem mostrar tri após tri, independentemente do crescimento, né? Nubank com quase 40 milhões de clientes, Banco Inter com mais de 12 milhões, mesmo com todo esse crescimento, as receitas com serviços e outros vêm crescendo dos bancos. Então é muito mais uma percepção. Para o investidor, né, de forma estratégica, existe valor, sim. Eles provavelmente vão ficar muito próximo do índice Bovespa, né, falando aqui principalmente de Itaú e Bradesco, pode ser que ande um pouquinho mais, mas eles só vão descolar e subir forte e demonstrar esse valor que eles têm quando a gente conseguir ter alguma sensibilidade, quando o mercado começar a entender que os digitais, né, não vão tomar o lugar dos tradicionais, que os tradicionais vão continuar lucrando, tá? Então isso está muito mais correlacionado com uma tendência global, com sentimento, do que de fato como valuation. E a estratégia do investidor é ter esses ativos como uma forma de ter empresas de valor, que são bons pagadores de dividendos, assim, que estão descontados, em que em algum momento eles podem descorrelacionar forte do índice, né, demonstrando todo esse valor, mas isso depende muito mais de uma percepção que pode demorar 6 meses, 1 ano, 5 anos. Esse é o grande ponto que o investidor precisa entender. E o grande ponto do investidor, né, é conseguir combinar essas ações
com ações que muitas vezes são mais caras, tem múltiplos altos, mas que no curto, né, no médio prazo ali tem um bom momento, tem um trigger, né, um gatilho para andar e aí combinar, né, valor, crescimento, essas estratégias todas para ter uma carteira com uma boa rentabilidade, tá? Então essa é a minha visão aqui do lado dos bancos, falei um pouquinho aqui sobre os resultados e como eu falei, galera, vou sortear o investidor inteligente do Benjamin Graham para participar, só comentar aqui, o resultado sai domingo, 9h30 da noite no meu Instagram. É isso, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.